Paz e graça, shalom, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sempre eu falo de Israel e às vezes eu recebo algum comentário, né? Porque esses dias eu coloquei um vídeo, não era a respeito do Evangelho, era só para mostrar como o povo lá está precisando de oração, né? Então, para os irmãos entenderem, tem muitos judeus que estão crendo em Jesus Cristo, irmãos. Então nós temos que ter um pouco de cautela para achar que eles não creem, não. Muitos estão crendo, não é só que estão fora de Israel, não. Estão lá dentro da cidade de Israel, que crê em Jesus Cristo já. Só que eles não falam Jesus Cristo como nós, porque nós estamos no Ocidente. Eles falam Yeshua Hamashiach. Hamashiach quer dizer Messias. Yeshua, Jesus, né? Porque não existia o J. Então, isso aí foi um nome transliterado, vocês estão entendendo, irmão? Então alguns irmãos pensam que, será que judeu vai se salvar? Que tem algum judeu? Vai, irmão, tem muitos, não é um só. Deus fez uma promessa para Israel, irmão, e a palavra de Deus ela não pode voltar para trás, cair por terra, os irmãos estão entendendo? Aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Então eu vou contar um testemunho aqui, eu vou transmitir um testemunho, não vou contar, eu vou transmitir, irmão, porque eu não posso colocar o vídeo dele aqui, tá? Ele começou com uma dúvida, desde quando era jovem. Ele frequentava uma sinagoga, tinha um rabino, ele era ortodoxo. Uma vez ele chegou, o nome dele eu já vou falar o nome dele já, quando ele começar aqui o vídeo. É Gui Cohen. E quando ele foi fazer uma pergunta para o rabino da sua sinagoga. Por quê? Porque na palavra diz que o Senhor ia entrar em Jerusalém, né, montado num jumentinho, não é? Isso daí já é profético. Então ele começou a pensar, né? Poxa, o Messias não chegou ainda, mas não tem... O Messias vai entrar em Jerusalém montado num jumentinho em pleno esse ano que nós estamos, acho que era em 2015, quando ele começou a crer em Jesus Cristo, em Yeshua. Então ele chegou pro seu rabino e fez uma pergunta, falou: rabino, por que Messias vai entrar em Jerusalém montado em um jumentinho? Aí o rabino se viu em uma situação que não soube explicar. Ele falou, porque em pleno século que nós estamos, tem carro, tem avião, ele vai entrar de jumentinho. E aquilo despertou ele. E Deus começou a fazer um movimento, o Eterno começou a fazer um movimento na vida dele. Então ele creu realmente em Jesus Cristo como nós, certo, irmão? E ele contou o testemunho, só que está em inglês, irmão. E eu também não posso colocar o vídeo dele aqui, porque não é meu. Mas ele vai falar e eu vou falar o que ele está dizendo aqui, tá, irmãos? Tomara que ele não fale muito rápido, né? E a gente vai passando para vocês. Eu acredito que vocês vão escutar e eu vou falar também. Vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com você como eu vim a ser um seguidor de Yeshua Hamashiach. Você conhece como Jesus Cristo. Seu nome é Yeshua. Eu gostaria muito de compartilhar isso com você, porque esse testemunho mudou minha vida e a fez melhor do que era antes. Para você entender como minha vida era antes, eu gostaria de dizer que eu era um judeu ortodoxo e eu cresci numa família judia ortodoxa. Estudei no estilo rabínico, no Talmud, na Torá, na Gemara e tudo. Quando eu tinha 13 anos, eu perguntei ao meu rabino sobre o Messias, o Salvador do mundo. A pergunta era sobre Zacarias 9, versículo 9. Eu perguntei sobre o jumento que ele vinha montado. Ali diz, Messias virá a Jerusalém montado em um jumento. Então eu perguntei como poderia ser que o Messias viesse montado no jumento. Temos carros, aviões. Hoje ir a Jerusalém em um jumento, você não pode imaginar. O Messias em um jumento e você no seu carro não é uma imagem muito atraente. Nos meus olhos eu não via isso como, eu via isso como um insulto. Meu rabino era um cabalista e ele fez um trocadilho com as palavras da Bíblia e tornou a palavra jumento.
e fez o trocadilho. Jumento em hebraico é chamor. Ele trocou chamor por gomer. Chamor é jumento e gomer é meio. Ele me disse, bom, meu filho, hoje nós temos muitos meios. Temos carros, temos aviões. Ele virá num desses meios a Jerusalém. O rabino era de Cherson, Shabbat, uma denominação que acredita que Gerson, um rabino do Brooklyn, é o Messias que ele vai resgatar Israel supostamente. Assim ele acreditava que Gerson era o Messias. É claro que eu não aceitei esse ensinamento, mas eu mantive essa pergunta no meu coração. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha muitas lutas com o meu ensino dos rabinos, com o ensino dos rabinos. Porque o ensino estava de um lado em Halahá e a palavra de Deus estava do outro lado. Então, muitas perguntas, eu podia ver que os rabinos tinham mais interesse no dinheiro das pessoas do que em seus corações. Quando eu tinha 18 anos, eu estava caminhando na cidade de Akko. Esse é o lugar onde eu cresci. E clamei a Deus, Deus, o que está acontecendo? Por que estamos vivendo a terra assim em Israel? Por que nos trouxesse de volta para Israel? Por que estão os rabinos manipulando as pessoas? Onde está tu, ó Deus? Onde está o Messias? Você precisa saber que o povo judeu, eles vivem para o Messias. Eles só querem vê-lo e retorná-lo para que ele os resgate e que ele seja o Shahid Shalom, o ministro da paz. E ele vai mudar o coração deles e o coração do mundo. Isso é que o povo judeu está desejando. E esta foi a minha pergunta. Onde está o Messias? Eu poderia encontrá-lo na vida ortodoxa? Porque há muitas regras, lei, lei, lei. Onde está essa graça? Onde está o amor de Deus? Então eu poderia encontrá-lo. Quando acabei a minha oração, eu tirei a coberta da minha cabeça, que chamamos de kippah, e coloquei no bolso. Eu disse, chega de vida ortodoxa, eu serei um judeu comum. Eu irei no sábado para a sinagoga e vou obedecer a Torá, mas no estilo rabínico, mas de forma que eu entendo. Nesse meio tempo, eu fui esperar em Deus. Ele vai me mostrar quem é o Messias. Após disto, eu fui para o exército. 5 anos mais tarde, eu estava novamente andando pelas ruas da cidade de Akko. Nesse tempo, eu trabalhava como contabilista no escritório de imposto de renda. Em meio-dia eu estava andando na rua quando um rapaz veio e me colocou um livro nas mãos. Então recebi e olhei para aquele livro e virei para devolvê-lo. Ele disse, eu não quero isto. Tome, o livro eu não quero o livro de volta, tome é seu. Esse cara não estava mais lá, ele desapareceu. Eu olhei em volta e disse, o que está acontecendo aqui? Eu corri até o fim da rua, olhei de volta e não havia ninguém. Peguei o livro e fui para o escritório. E quando estava lá, abri o livro e era o Evangelho de Mateus. Ali, Yeshua diz, se sua mão fizer pecar, corte, se o seu olho fizer pecar, arranque-o. É melhor para você sofrer neste mundo do que ganhar a vida, para ganhar a vida eterna. Então disse comigo, opa, então é radical, tão forte que ele fala com meus rabinos. Então eu falei comigo, bem, ele era um rabino, Yeshua. Eu disse, ok, vamos ter um Novo Testamento. Ou vamos ler o Novo Testamento. Eu li o Novo Testamento. Eu cheguei em Mateus 21:7, onde podemos ver Yeshua que veio a Jerusalém no jumento. Eu me lembrei de que quando eu era criança, minha pergunta, imediatamente eu disse, eu estava certo que ele ia vir a Jerusalém em um jumento. Imediatamente eu senti a presença de Yeshua no quarto. Eu o convidei para entrar no meu coração. Eu aceitei-o como meu Senhor.
é o Messias de Israel. And I believe Eu that acredito que ele vai fazer as mesmas coisas com os filhos de Israel. the sons and daughters of Eu Israel, acredito. and, É claro first, que the good things happened to eles me foram as because of coisas my boas que uncle. aconteceram I sempre asked para him, mim. Eu what about my perguntei, brothers? o que What será about dos my meus sisters? irmãos e das minhas irmãs, o And povo de these are the good Israel? people, and he's going to do it. He's E going ele to vai open the fazer eyes isso, of vai the abrir lost os house olhos of da Israel. casa perdida de He Israel. is the Messiah. Ele, o He is the Messias, Savior of the ele é o world. Salvador do mundo. You don't need Você to não be a precisa ser Christian cristão para ser for um following seguidor Yeshua. de Jesus. You can Você pode remain in permanecer Judaism judeu e and segui-lo, follow him. tudo bem. This Lembre-se, o okay. povo judeu, o Remember, ensino the judaico Jewish people, está the Jewish falando sobre o Christians are Messias. speaking about the Messiah. So when the Messiah Quando o will Messias come, he vier, ele will vai fulfill the cumprir as prophecy. profecias, He ele will cumprirá as fulfill festas the nele. things in him. Então And then será a it will grande be festa. That's what's happening in my life. Isso é o que That's está why I have this acontecendo. joy É in por isso God. que eu tenho essa He alegria, fulfills porque all of the cumpre todo o knowledge that conhecimento I que eu know tenho about sobre o the Messiah. Messias. When we look into the feast, Se olharmos para as festas, Passover Páscoa, speaks por about the exemplo, a Messiah. Páscoa fala The de Jesus, tabernacle speaks festa about dos the Messiah. tabernáculos The também feast of fala de Shavuot, Yeshua, the a feast of festa de Weeks is Shavuot, speaking about the Messiah. festa das They're semanas, all todas being as festas aligned falam do with Salvador do Yeshua, mundo, the Messiah, do and the Savior Messias. of the world. So Então hoje I já há now 16 this day anos I believe eu 16 acredito em years in Jesus, em Yeshua, Yeshua, e and cada dia da minha every vida day in my life é is mais lindo e victorious vitorioso. and beautiful. And I'm welcoming Eu you convido você a to pesquisar sobre search about Yeshua. Yeshua. You know, just be Apenas desafie, challenge yourself pesquise and sobre search ele. about him. Ele é o Messias e você ficará He is the surpreso one, com o the resultado. Messiah, and you will be surprised Ok, by Ronan. the result. Entendeu, irmãos? Ele falou aqui que ele agora só está esperando Yeshua, Jesus Cristo voltar. Porque aí ele sabe que vai haver a paz, né? E é verdade, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o verdadeiro, porque vai vir ainda o anticristo, né? Mas o importante é que ele, sendo um judeu ortodoxo, ele creu em Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Vocês estão vendo, irmão? E como este aí, se vocês forem procurar, vocês vão encontrar diversos. E esse daí nasceu mesmo em Israel, irmão. Foi criado. Olha, irmão, ele estudou a Torá, a Cabala. Olha, só um milagre. E vocês percebem que ele disse que estava caminhando na rua em Jerusalém, num lugar lá, numa cidade que acabei de falar, já me esqueci até o nome. E ele falou, não é? E de repente alguém bateu nas costas dele e deu um livro para ele, era a Bíblia. E ali ele levou para casa e ele queria devolver, a pessoa não quis, ele levou para casa e quando ele abriu, já abriu Mateus, ele lia o livro de Mateus todo e quando chegou no fim, ele começou a clamar a Deus e sentiu a presença do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach no quarto, e ali ele mesmo se entregou ao Senhor Jesus Cristo e creu nele como seu único e pessoal Salvador, né? Está falando aqui do batismo, mas para os judeus, os batismos, irmão, com certeza ele deve ter se batizado, porque é normal isso aí, a parte do batismo já é uma tradição judaica, inclusive, que chamavam banho de purificação, não é? Porém, deve ter sido batizado, porque ele diz que creu em Yeshua, mas ele estava preocupado com o seu povo, mas ele cria que assim como Deus abriu os olhos dele, ia abrir os olhos de muitos outros. E é verdade, nós estamos vendo isso nesses últimos dias, muitos testemunhos já encontrei de judeus, e conheço também judeus, e batizei judeu também, certo, irmão? No Rio Jordão, e digo para vocês que Jesus Cristo está voltando. Esse testemunho aí, não sei se vocês vão gostar, mas eu senti de gravar esse testemunho, porque é algo impressionante, irmão. E tem outros judeus agora há pouco tempo atrás, houve 80 rabinos que começaram a entender alguma coisa sobre Yeshua, fizeram até um documento, né? Mas isso aí é para outro vídeo, irmão, porque eu tenho que ver isso aí por causa que, para não passar nenhuma informação que não seja. Todavia, é um canal de muito respeito, um canal histórico, e a gente tem que ter cuidado, mas a gente sabe que a fonte é segura. Mas esse testemunho que eu estou contando para vocês aqui, embora não aconteceu comigo, mas eu, como já fui muitas vezes em Israel e sei que tem muitos judeus que estão crendo em Jesus Cristo, certo? Inclusive também no Brasil tem um grupo muito grande
Só que existem algumas mudanças em algumas formas de liturgia, porque ele continua sendo judeu e às vezes ele usa o talite, certo? Coloca o talite, e o talite é um tipo de um manto, se coloca no corpo, mas isso não tem nada a ver, irmão, isso aí é um costume deles, entendeu? O importante é que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé, e pela fé ele creu em Jesus Cristo. Interessante que ninguém foi pregar para ele. Vocês perceberam? Foi só ele lendo as Escrituras, a Bíblia. Então, irmão, olha aí que ensinamento glorioso, né? Vamos continuar lendo a Bíblia. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.